Olá, amigos do agro! Está começando o nosso Muito Mais Agro desta semana e você vai ver no programa de hoje. Aveia, um cereal muito consumido no café da manhã dos brasileiros, aqui no sul de Minas tem ajudado os produtores no inverno. Agricultura familiar urbana. Em Belo Horizonte, uma feira tem chamado a atenção de quem quer levar uma vida saudável. O podcast da Procafé desta semana faz um alerta para a seca deste ano, que já superou a do ano passado. Carne suína. Devido à previsão de queda, para o segundo semestre poderá haver a necessidade de compra externa. A aveia é um cereal muito consumido no café da manhã e também utilizado em muitas receitas saudáveis, já que é um alimento nutritivo para a alimentação. Em Alfenas, aqui no sul de Minas, a planta tem sido alternativa para os produtores rurais durante o inverno. Os grãos de aveia possuem alta qualidade tanto para alimentação humana como animal. Elas são uma opção de plantio para diversificar a renda, além de preparar o solo para os cultivos de verão subsequentes. Nós temos o carro forte aqui em Alfenas, que é o café, né? O grande produtor de café no nosso município. Mas temos os produtores de cereais. E esses produtores de cereais optam para fazer o plantio da aveia no período do inverno. A aveia tem a vantagem porque ela quebra ciclos de doença, de pragas. O cultivo da aveia em áreas essencialmente de produção auxilia durante a estação seca, pois a planta é mais rústica e resistente. Isso despertou o interesse de José Ângelo, produtor de soja, que decidiu investir na aveia nessa entre-safra. Aqui a gente já havia tirado uma lavoura de soja e agora com esses aumentos de defensivo, dessas coisas, e por ser uma lavoura de inverno e a qualidade que ela ajuda a deixar no solo, as opções que a gente tem com a aveia aqui dentro de Alfenas, ela é muito boa, sabe? Você pode entrar com ela para comercializar ela, para a gente fazer silos, sabe? Ela ajuda a gente muito. E nesse caso, você pode até ver que o serviço que ela está sendo feito aqui para correção do solo e para segurar plantas das linhas de folha larga está sendo muito bem feito. Com os custos elevados dos agrotóxicos, você faz um colchão aqui no solo para fazer o novo plantio do próximo ano. E os produtos orgânicos têm ganhado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. Em Belo Horizonte, uma feira de agricultura urbana tem chamado a atenção dos consumidores que querem levar uma vida mais saudável. Toda quinta-feira, quem passar pela rua Goiás, no centro de Belo Horizonte, vai encontrar uma feira de produtos orgânicos e frescos. Tem pão artesanal, pimentas, biscoitos e muitos vegetais. A Maria Clara acordou cedo e encheu a sacola com hortaliças. É bom porque tem uma variedade maior de coisas, a gente tem certeza que a produção é livre de agrotóxicos, então a qualidade é melhor. E além disso, por ser agroecológico, a variação de preço é muito menor do que no sacolão, então é só vantagem. Uma das agricultoras é a dona Nini. Ela vem à feira vender suas hortaliças, ervas medicinais e condimentos. Tudo fresco, saudável e sem o uso de agrotóxicos. Nós prezamos por uma agricultura orgânica porque não usa nenhum tipo de veneno, todo o manejo é agroecológico, os insumos que nós usamos têm que ter uma origem, nós fazemos nossos próprios compostos. Nós temos minhocário, fazemos uso de humus de minhoca e fazemos uso do biofertilizante também. Todos esses alimentos são plantados em pequenas hortas dentro da capital mineira ou em áreas próximas. A produção é para consumo próprio ou venda em pequena escala. A agroecologia ela tem vários benefícios, né? Primeiro pela diversidade de espécies, né? Então assim, você garante a biodiversidade do ponto de vista nutricional, você garante também uma diversidade de nutrientes, né? Provenientes de alimentos diferentes, e para o meio ambiente é livre de agrotóxico, né? Então a agricultura urbana ela garante ali aquele solo que está sendo, né, um solo permeável, né? Ele não se compacta e ele também não tem uso de agrotóxicos, então a ação não é prejudicial ao meio ambiente. O Dionísio é o único agricultor urbano e familiar de Belo Horizonte.
A sua barraca é uma das mais movimentadas da feira. Variedade de produtos que eu planto também, né? Porque são coisas que em outras bancas você não encontra. Aqui você encontra. São quase 350 agricultores urbanos espalhados em 47 hortas comunitárias em Belo Horizonte. Além de estimular a agroecologia e incentivar uma alimentação mais saudável, a agricultura urbana é uma ferramenta para combater a insegurança alimentar. A gente ajuda esses grupos, né, principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, a se estruturarem, a começarem a ter uma produção agroecológica, seja para autoconsumo, para melhorar a segurança alimentar da população, mas também para a geração de renda e venda. Então é uma relação que todo mundo ganha. E o podcast da Procafé desta semana informa que a seca deste ano já superou a do ano passado, 2021. Rodrigo Paiva fala sobre esta situação. Xande, as notícias não são boas. A gente já tinha comentado há quase um mês atrás, né, referente ao mês de maio, né? Agora a gente vai falar sobre o mês de junho. Então, o que ocorreu aqui na região do sul de Minas? As precipitações ficaram novamente abaixo da média histórica. Um exemplo de Varginha, o normal seria 33,4 milímetros, choveu apenas 9. E numa média geral da região, teria que chover em torno também de 30, 32 milímetros, choveu 7. As estações que a gente tem, Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança e Muzambinho, aqui na região do sul de Minas. As temperaturas, elas ficaram próximas da média histórica, o normal seria em torno de 16,9, agora em junho ficou 16,8, então muito próximas. O armazenamento, né, com essas precipitações baixas, o armazenamento reduziu significativamente, né? Carmo de Minas é a única região junto com Muzambinho que tem um pequeno armazenamento, e a região de Varginha já entrou em déficit hídrico, quase que em torno de 20 milímetros, e a região de Boa Esperança, que é a região que já estava em déficit, aumentou o déficit para 90 milímetros. Então esse dado aqui do sul de Minas já nos começa a preocupar com relação ao que vai ocorrer daqui para frente. E o Alisson Fagundes fala no podcast que a falta de chuva neste período pode comprometer a safra do ano que vem, 2023. Confira. A luz amarela está acesa. Isso daí não tem sombra de dúvidas. Se nós não tivermos uma chuva no início de agosto, fica muito complicada a situação. Porque o que todo mundo interpreta? Não chover até meados de setembro é normal. É normal em anos normais. Em um ano como esse, porque, gente, coisa muito rara era a gente torcer por uma chuva na safra. Estamos torcendo, mais uma vez. Usar ou não usar a irrigação? O podcast debate sobre este assunto. Na verdade, a gente não tem uma receita pronta, né? Não tem uma receita pronta para nós falarmos aqui. O do gotejo faz isso, o do autopropelido faz aquilo, do pivô faz... Para cada situação, para cada microclima, para cada região, existe a atitude certa a tomar. É o que a gente sempre fala. Quem que vai determinar essa atitude certa? É o engenheiro agrônomo que acompanha a fazenda, é o pessoal que cuida da irrigação da fazenda que vai determinar o melhor momento, a hora certa para estar aplicando água na lavoura. Porque água aplicada em excesso ou em falta, as duas situações são problemáticas. Tanto nas irrigações por aspersão, seja pivô ou seja autopropelido, se errar o momento, se errar o time da aplicação, nós vamos causar problemas de desuniformidade florada, nós vamos causar problema de atraso na florada, então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas região de Boa Esperança, Guapé, regiões quentes das margens de Furnas, todas nós já estamos soltando irrigação. Tem risco? Tem. Pode ter um frio intenso? Pode ter uma geada? Pode. Se tivermos um frio intenso, se tivermos uma geada, essas lavouras serão mais afetadas? Sim, elas estão mais hidratadas, tem mais água na seiva. Se tem mais água na seiva, tem um risco maior de sofrer com geada.
Beleza. Mas a geada... É se. É dúvida. A seca tá aqui. Ela é realidade. A seca tá aqui. A geada é dúvida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com água. A maioria das situações nossas, de todas, eu já estou começando a entrar com água. A gente espera mais no autopropelido porque é um sistema mais complexo, mais difícil de entrar. Então, a gente acaba esperando mais um pouco. Mas gotejo e pivô já estamos entrando. Conheça o consórcio Iamar na Corpal Tratores. O nosso consórcio é um consórcio que a gente começou agora, é um consórcio de fábrica Iamar, que a gente se utiliza da Ultimarcas como nosso administrador de consórcios. Hoje o nosso consórcio ele tem uma taxa total de 15%, envolvendo todas as taxas de taxa de administração e fundo de reserva. Não tem seguro de vida, não tem taxa de adesão. Nosso consórcio ele é de até 100 meses, não tem aquelas taxas que ficam em segredo que muitas vezes os bancos vendem. Vem para Corpal, vem para Iamar. E uma última notícia. Apesar da previsão de queda de 36% nas importações de carne suína pela China, no segundo semestre deve haver a necessidade de compras externas. Apesar da previsão de redução nas importações de carne suína pela China neste ano, de acordo com o analista da área de proteínas animais do Robobank, Wagner Hiroshi Nagisawa, neste segundo semestre o gigante asiático ainda deve ter demanda por compras externas. Isso porque desde meados do ano passado, com a desvalorização da carne suína produzida localmente, houve um descarte de matrizes, que está se refletindo agora em menos animais para o abate. A gente olha com relação aos números, a gente vê que desde julho do ano passado, o rebanho de matrizes lá reprodutoras começou a dar sinais de queda. Esse cenário acabou se intensificando no começo desse ano. Vai lembrar que lá, chegada do inverno, aumentou o caso de PSA, política de tolerância zero com relação aos lockdown pressionou muito a demanda doméstica. Então isso realmente fez com que os estímulos para descarte de matrizes se elevassem, né? Então os preços a gente viu lá que começou num movimento de queda bem forte lá em março do ano passado, se intensificou durante o começo desse ano. Então hoje a gente vê que esses aumentos de preço vêm por conta de uma limitação por causa das matrizes, que impactam na produção de leitão, combinado com uma falta de atratividade em termos de margem, né? Principalmente por conta dos preços da alimentação, né? A gente vê que não só aqui no Brasil, mas é um cenário global essa questão da escassez dos grãos e altos preços, e impactando diretamente nas margens, desestimulando o produtor lá, né, que estava num ritmo de recuperação de rebanho e agora está desacelerando um pouco por conta dessa queda de margens, mesmo com a atuação do governo em termos de subsídios, tentando liberar estoques para pressionar preços. Isso é um cenário a nível de Brasil bastante complicado de ser revertido. A perspectiva apontada por Nagisawa é de um recuo de 36% nas importações de carne suína pela China em 2022, valor próximo ao estimado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de 39% de redução. Para o segundo semestre, falando agora um pouco de Brasil em termos de exportação, a China acaba, por conta dessa desaceleração, ela vai acabar tendo que pressionar, né, aumentar a demanda de importação no mercado externo para atender a demanda doméstica. Na segunda metade do ano é quando a China costuma agregar estoques, seja pelo feriado da Golden Week, em outubro, ou para o Ano Novo Lunar, em fevereiro. Ainda que deva haver essa demanda por compras externas, ele não acredita que deva reverter a prospecção de queda de mais de 30%. Lembrar que a gente tem, né, a Golden Week agora em outubro, né, que já estão começando a fazer as compras para se preparar para esse feriado, e logo depois a gente tem em fevereiro o feriado novo chinês, que se faz as compras até dezembro. Soma-se a isso o possível aumento dos preços da proteína em âmbito internacional, olhando pelo viés dos casos da peste suína africana em países da União Europeia. Sendo assim, há chances de incremento, ainda que mais tímido, de volumes importados do Brasil e preços melhores. A gente deve ver continuação, né, de oportunidades aí nos próximos meses, e sem dúvida será benéfico aqui para o setor de exportação. Volto que a gente não acredita numa reversão, né, dessa queda de 36% no comparativo anual, mas sem dúvida a gente deve ver uma redução aí por parte dessa diferença aí, né, da China no comparativo anual por conta desse aumento aí nos embarques aí nos próximos meses. E assim foi o nosso Muito Mais Agro desta semana. A gente volta na semana que vem.
Fiquem com Deus, um forte abraço e até lá!